E aí, pessoal, aqui é o professor Paulo César. Estou aqui para fazer um resumo da aula que a gente fez ontem, né, que foi Física com Python, e para também dar as orientações do trabalho que a gente vai desenvolver e que vocês vão ter que entregar. Então, a gente usou o Google Colab, e para você acessar o Google Colab, você tem que estar logado aqui na sua conta do Gmail, certo? Aí você vem aqui na busca aqui e coloca Colab, e aí ele vai abrir aqui nessa parte aqui, ó, Google Colab. Você clica nele e estando logado você já pode acessar essa parte aqui de abrir um notebook ou um caderno de código, certo? Você vai ter a opção de criar um novo notebook aqui embaixo. Talvez ele fique aqui embaixo, ou talvez ele fique nessa outra parte aqui direita, mas é só localizar novo notebook, né? Se for um notebook novo que você for fazer, ou como a gente já trabalhou um monte, ele vai estar aqui nesse menu aqui, ó. Aqui no caso está todos os meus notebooks que eu já trabalhei, que eu já criei aqui, ó. Então são vários notebooks. Então já vou abrir um aqui, que é o que vocês vão usar como orientação para entregar o trabalho de vocês. Certo? Então vou clicar nele aqui, ele vai carregar para a gente, certo? Aí aqui você já está no ambiente de programação Python, certo? Então lembra aqui, na parte de arquivo, ó, você tem a parte de abrir um novo notebook, se você quiser, ele vai abrir uma outra aba aqui em cima, certo? Você pode criar um novo notebook, abrir um notebook já salvo, que você já tem lá, se você quiser continuar um código, e você tem que salvar. Ou você pode usar o atalho Ctrl S, certo? E também você pode fazer o download dele para sua máquina, aí no caso. Aí só presta atenção que você fazer o download no arquivo .py, certo? Você também pode tentar imprimir ele também e salvar ele como PDF, também é uma opção também. E foi a que eu orientei vocês a fazer, vocês imprimir como PDF, salvar o arquivo e anexar para mim. Então, vamos lá. A primeira coisa que você faz é verificar se o seu ambiente virtual aqui está conectado nos servidores do Google. Então, você vê que se tiver essa marcaçãozinha verde aqui, é porque ele está conectado, certo? Se não tiver, ele vai estar aqui conectar. Aí você clica em conectar, espera ele carregar e ele carrega todo o ambiente para você, certo? As duas partes principais que a gente vai fazer aqui é trabalhar com bloco de código e bloco de texto. Então vocês estão vendo aqui, ó, que está escrito aqui Física com Python, em negrito, né? Isso aqui foi criado tudo dentro de um código, dentro de um bloco, aliás, de texto, certo? Então todo isso aqui é um bloco de texto. Nele aqui, ó, você pode deletar, vindo aqui nessa lixeirinha, certo? E você também pode descer ele aqui com essa setinha, ó, aí ele muda a ordem, certo? Olha só, ele muda a ordem para você, ou você pode subir ele, ó, certo? Então você pode criar os seus blocos na ordem que você quiser e depois você pode ficar alterando ela, certo? Além dessas opções aqui em cima de você criar código, o bloco de código, o bloco de texto, você pode vir com o mouse aqui, ó, e pode criar abaixo dele, ó. Então eu posso ter um atalho aqui para criar o meu bloco de código ou o meu bloco de texto, certo? Tirando o bloco de texto, você tem que clicar fora, dar dois cliques do lado de fora para ele salvar aqui, gravar aqui, depois você vem aqui e salva ele para salvar no seu notebook. Então eu criei aqui um bloco de texto, certo? Com Física com Python, aula 01, aluno Paulo César. É o que vocês vão fazer, ó. Física com Python, certo? Aula 01, e aqui vocês vão colocar o nome de vocês, ó, certo? Nessa parte aqui vai ser o nome de vocês, certo? Aí eu criei outro código, outro bloco aqui de texto, certo? Que está exercício 01, e aqui é onde ele fala, ó, escreva um programa que calcula a distância percorrida por um objeto que se move com velocidade constante de 10 metros por segundo em 5 segundos. E esboça o gráfico, distância pelo tempo e velocidade pelo tempo. Então essa é a tarefa de vocês. Criar esse bloco aqui de texto, esse outro bloco de texto com exercício, que é o enunciado. E o próximo bloco que vocês vão criar é o bloco de código. Então vocês vão clicar aqui, ó, código, aí ele vai criar todo esse código aqui, como o meu já está criado, né? Eu só executo ele, certo? Então salvei aqui. Então essa parte aqui, ó, relembrando aqui da aula de ontem, ele está verde porque ele está comentado. Então quando tem a hashtag aqui, ó, ou cerquilha, significa que ele está comentado. É um comentário que não tem nada a ver com o código que vai ser executado. Se eu tirar, aí ele vira um código. Nesse caso aqui, ó, o Python já sinaliza aqui, ó, ele sublinha aqui e mostra aqui, ó, no vermelhinho aqui, que ele está dando erro. Ele não aceita isso aqui como código, não está dentro da linguagem do Python, certo? Então a gente vem aqui e coloca a cerquilha aqui para ele voltar de novo, certo? O comentário. Então o que eu fiz aqui? Eu retirei os dados, né? Coloquei como comentário os dados do meu exercício, que é o quê? Como que eu calculo a minha distância, que é a velocidade pelo tempo. A distância é o que ele está procurando, então eu deixei como interrogação.
a velocidade é 10 metros por segundo e o tempo 5 segundos. Vim aqui embaixo, ó, criei a variável v para armazenar 10, que é minha velocidade. A variável t igual a 5, que é 5 segundos, né? E a minha fórmula, que é d igual a v vezes t. Então, o d vai receber essa multiplicação aqui, ó, do d vezes o t, que no caso aqui é 5 vezes 10, certo? E aí, quando você executar ele aqui, ele vai armazenar na memória o resultado, só que ele não mostra para você. Como que você vai fazer para ver o resultado? Você pode clicar aqui, ó, e aí ele vai abrir esse comando aqui de código, esse bloco de código, você coloca D e executa. Você pode executar com o com o Shift Enter, ou clicar aqui no Play aqui, ó. Então ele mostrou aqui, ó, 50. Só que a gente não quer essa distância só um número aqui, a gente quer evoluir ou dar uma resposta mais completa. Então, vou usar a função print, que a gente aprendeu ontem, né? A função print. Lá dentro você abre duas aspas e escreve o texto que você quer. No caso aqui, a distância percorrida é d. Aí sai das aspas, coloca vírgula e coloca a variável, que a gente quer que ele insere aqui no meio. A variável d, porque o d armazena um resultado de 50. Certo? Que é esse mesmo d aqui da fórmula aqui, ó. Coloca vírgula, ele não pode ser comentado, viu? Porque ele é uma variável, certo? Agora, isso aqui é texto, ó. Então, isso que está entre aspas aqui é texto. Então, metros, porque ele vai falar que é 50 metros. E aí, quando você executar, aqui na saída aqui, ó, ele vai falar assim, que a distância percorrida é de 50 metros. Beleza? Então, tudo isso que a gente aprendeu ontem, estou revisando aqui para vocês. Eu criei aqui um outro bloco aqui de texto, falando assim, criando o gráfico distância pelo tempo. Executei ele. Abri um outro bloco de código e importei a biblioteca para a gente criar os gráficos. Então, essa biblioteca aqui, ó, matplotlib.pyplot_splt. Então, é ela que vai ser responsável por criar os gráficos para a gente. Então, eu chamo ela de PLT, porque senão, quando eu for escrever aqui o meu código, ó, plt.figure, certo? Eu vou ter que escrever toda vez matplotlib.pyplot. Então, fica muito complicado e demorado você fazer toda hora escrever esse nome grandão. Então, a gente resume a biblioteca no PLT. Então, eu coloquei aqui plt.figure, plt.plot, plt.título, plt.xlabel, plt.ylabel e plt.grid. O que significa isso aqui? Deixei o comentário aqui na frente para orientar vocês. Ó. Vocês não precisam colocar isso aqui no trabalho que vocês vão entregar. Isso aqui é só um comentário para falar assim, o que cada linha faz. Então, essa linha aqui, ó, ela é responsável por definir o tamanho do gráfico. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, 6 por 4 aqui, ó. 6,4 é o tamanho do meu gráfico que ele vai sair. A próxima linha é o que vai plotar o gráfico em si. Então, aqui está as nossas coordenadas. Então, plt.plot vai plotar o nosso gráfico seguindo essas coordenadas. Como que ele funciona? Esse zero aqui, ó, ele vai ligar com esse zero e vai dar o nosso ponto inicial do gráfico. E esse t vai ligar com esse d. Então, à medida que o t passa, a distância vai modificando de acordo com o t. Então, lá no final, ele tem que ligar o t com o d. Funciona desse jeito. E esse m aqui, ó, ele vai mudar a cor do meu gráfico. Então, eu coloquei m aqui, significa magenta. Aí, eu coloquei aqui para vocês também se orientar, ó, tem o B, o G, o R, cada um representa uma cor. É lógico que está em inglês, né? B de blue, G de green, R de red, C de cinza, certo? E M de magenta. E por aí vai. Você pode ficar brincando com isso aí e modificando a cor do seu gráfico. O título, né? Coloquei aqui, como eu quero que apareça o nome lá, né? Uma palavra, então você tem que colocar entre aspas. Ó. Então, gráfico D por T. Certo? Então, escreve o título, esse comando aqui. Ó. Essa outra linha aqui vai definir o nome do meu eixo X, né? Que eu quero chamar de TS, ou seja, T em segundos. Essa outra linha define o meu eixo Y, que eu quero que seja a distância dada em metros. E essa outra aqui, o plt.grid, ele vai adicionar linhas de grade. Se você não quiser que apareça a linha de grade, você vem aqui dentro aqui, ó, do parênteses e coloca false. Então, escreve desse jeito assim, ó, false. Quando você executar, ele executa sem as linhas de grade. Só que, como eu falei para vocês na aula, né, esse 5 aqui, ó, você quase não enxerga a relação dele com 50. Certo? Então, eu vou tirar ele aqui e executar de novo, porque fica melhor as linhas de grade para me localizar o tempo com a distância. Uma coisa interessante também é você vir aqui e modificar aqui também. Ó. Eu coloquei o valor da velocidade como 10
e o tempo em 5. Mas você pode falar assim, ah, tá, então se eu manter a velocidade de 10 e o tempo for, por exemplo, 7 segundos, ó, o que vai acontecer com o meu gráfico lá? Então a gente vai executar aqui, ele executou, vem aqui executar esse outro para mim ver, então ele foi para 70. Executa esse outro aqui, a distância percorrida de 70 metros, certo? Esse aqui eu não preciso executar, eu vou executar a biblioteca de novo só para garantir, e vou executar aqui o comando do gráfico. Então vocês vão ver, olha lá, ele executou bonitinho. Ó. No tempo de 7 segundos, ele foi para 70 metros. Ó. Então você pode estar brincando, modificando as variáveis tempo ou velocidade. Vem aqui, ó, essas duas aqui, e vendo o que está acontecendo com o seu gráfico. Certo? Só não modifique essa parte aqui, ó, porque essa aqui é a fórmula que ele está trabalhando. Agora essas aqui vocês são livres para modificar. Certo? Eu construí o gráfico DT e agora eu preciso construir o gráfico VT, né, que é de velocidade por tempo. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Eu vou copiar, selecionar tudo, dar um Ctrl C, certo? E venho aqui embaixo, aqui, ó, na minha linha de código e no bloco de código dou um Ctrl V, certo? E aí eu executo ele. Só que eu vou ter que fazer algumas modificações. Ó. Como é um gráfico de velocidade constante, ó, a velocidade não muda, certo? Então, você vai manter aqui o 0 com V, né? Ele vai de 0 até V e de T até V, ó. Então, cuidado aqui nesse colchete aqui, ó, que vocês estão modificando aqui, ó. Certo? O tamanho do gráfico eu vou manter, certo? Eu vou modificar aqui a cor do meu gráfico, que agora vai ser azul. Agora aqui não é gráfico DT, vai ser VT, né? Só mudei o V aqui, ó. Coloquei o V. O T pode continuar. E aqui era D no lado de cima, ó. Eu coloquei V de velocidade, metros por segundo. E tirei as linhas de grade porque ela não fica legal, né? Eu vou até simular aqui para vocês aqui, ó. Para mim não ficou legal esses gráficos, mas se você achar que fica legal, então você pode deixar as linhas de grade. Como eu não quero, eu vou deixar comentado, que é um outro jeito de eu impedir que essa linha aqui de código influencie o meu gráfico aqui, ó. Então eu desativei essa linha de código comentando ela. Ou você pode colocar false aqui dentro. Certo? E vocês viram também, ó, que como eu alterei o tempo lá, agora também ele está indo até 7 segundos. Ó. Então, passou o meu tempo aqui, ó, e minha velocidade continua constante. Certinho? Então, esses códigos que são grandes, são repetitivos, você copia ele e cola e modifica só o que você quer. Certo? Vou deixar como esse aqui para vocês também, ó, esse exercício 2, que é criar um algoritmo que calcule a distância percorrida por uma partícula em movimento retilíneo uniforme, que se move a 20 metros por segundo e esboça o gráfico de distância pelo tempo e velocidade pelo tempo. Só que agora você vai usar essa fórmula aqui, ó. S é igual a espaço inicial mais V vezes T. Certo? Então você vai vir aqui, vai criar um bloco de código, certo? Vai colocar um comentário para falar assim, como que vai ser a minha fórmula? Vai ser S igual a S0 mais V vezes T. Então, está aqui o meu código já comentado do que eu quero fazer. E aí você pode colocar outro comentário. Ele fica mostrando essas orientações, mas é só você clicar fora que ele sai. O que eu tenho aqui no meu enunciado? Eu tenho que ele se move a 20 metros por segundo. Então, eu tenho a velocidade. Então, você vem aqui e coloca que a velocidade vai ser V, né? Vou deixar comentado. A velocidade vai ser V igual a 20 metros por segundo. Metros barra segundo. Certo? O tempo. Ele não deu tempo, né? Então eu vou deixar como uma interrogação. Certo? A distância. Essa nossa distância aí, ó, ele tem distância final e distância inicial. Então eu tenho aqui distância final, que também é o que ele está procurando, na verdade, certo? E tem a distância inicial, que é o meu S0, que aí vocês vão encontrar. Como, na verdade, é o seguinte, vocês já sabem, né? A distância inicial a gente pega sempre o referencial, então ele vai ser 0. Então a gente tem isso aqui, ó. Isso aqui está comentado, então ele não, se eu executar aqui, ó, ele fica como se fosse string, como se fosse palavras, certo? Para você colocar ele num código, o que você vai fazer? Você vai vir aqui, você vai copiar ele aqui, ó. Deixa o comentário só para te orientar. Você volta aqui e copia ele e tira aqui, ó. Tira o comentário, porque agora, ó, eu estou falando que o meu S0 representa 0
Esse meu S que eu vou deixar comentado, porque ele é uma das coisas que eu estou procurando. Esse T também eu estou procurando, vou deixar comentado. O meu V eu vou tirar, então agora, só que eu vou ter que comentar aqui a unidade. Então você comenta a unidade aqui, ó. Certo? Então aqui, ó, o meu V vale 20 agora. E a minha fórmula aqui, ó, vou jogar ela lá embaixo para ficar melhor, ficar uma sequência melhor. Então eu vou dar um Ctrl X aqui e vou colocar ela aqui, ó. Certo? Então agora eu tenho o S0 valendo 0, mais a velocidade, que é 20, vezes o tempo que vai ser dado. A partir daqui, ó, eu comecei ele para vocês, vocês vão procurar uma forma de fazer isso acontecer, de calcular essa distância aqui. Ó. Então vocês vão, por exemplo, escolher aqui um valor para o 5, para o tempo. Certo? Então, escolhe um valor para o tempo aí, por exemplo, 5 segundos, ou 6 segundos, ou 7 segundos. Aí lembra de tirar o comentário aqui, ó, porque agora ele vai entrar lá no meu cálculo. Ó. Então agora o meu T vai entrar aqui. Ó, certo? E aí, seguindo as mesmas orientações que eu dei ontem, vocês podem estar criando o gráfico disso aqui. Então, depois é só executar e fazer as modificações para ficar um gráfico de acordo com o enunciado aqui, que é de movimento retilíneo uniforme. Certo? Então, quando vocês for entregar esse código para mim, isso aqui é o desafio extra, viu, pessoal? Isso aqui vale nota extra, o exercício 2, mas o principal é vocês me entregar isso aqui. Ó. Eu vou mandar o arquivo PDF, vocês copiam, complementam aqui com o enunciado, coloca aqui o nome de vocês bonitinho, lembra aqui de salvar o seu arquivo, depois vim aqui, ó, fazer download dele, ou no meu caso aqui eu gosto de fazer assim, ó, eu venho aqui imprimir, aí ele já vai salvar como PDF, já vai estar tudo bonitinho aqui formatado, ó. Vai estar tudo formatadinho, bonitinho, eu venho aqui salvo, escolho o local que eu vou salvar, que é na área de trabalho, aí ele vai vir com esse nome padrão aqui, que foi o título que vocês colocaram. Aí vocês vêm aqui, ó, apaga aqui Collaborate, certo? Não apaga esse... Aliás, como está em PDF, né, você pode apagar isso aqui, certo? Fica com Python, aula 1, aí você coloca seu nome, no caso eu vou colocar meu nome aqui, certo? Atividade Lab, certo? E aí você salva na área de trabalho, salve lá, abre o seu e-mail, anexa aquele arquivo e me envia, beleza? Então, boa sorte para vocês e até a próxima.